Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no programa Porquê Católico e hoje a gente vai falar sobre Santa Rita de Cássia. Eu tenho uma grande devoção por Santa Rita de Cássia, dia de Santa Rita agora, né, dia 22 de maio. E eu espero que na minha pequenez eu possa contribuir com vocês sobre a história dessa grande santa da nossa igreja. Santa Rita de Cássia, ela nasceu em 1381 na cidade de Rocca Porena e ela fica perto da cidade de Cássia, na Itália. Quando ela nasceu, teve a sua infância, né? Era uma infância difícil, vamos falar assim, pela época, né? Pensa em 1381, quantos anos faz, né? Então era uma infância difícil, mas ela era desde criança foi uma menina muito devota, muito temente a Deus, uma mulher de grande fé. E aí, no livro de Santa Rita fala que com o passar do tempo, na época casava-se muito jovem, né? E com o passar do tempo, os pais dela arranjou um casamento, né? Era casamento arranjado ainda, imagina só uma coisa dessas, né? E aí no livro fala assim, sobre o matrimônio de Rita. Tão grande era o interesse dos pais de Rita por assegurar o bem material de sua filha e não serem privados de sua companhia, que apressaram quanto possível os desposórios de Rita com o jovem Fernando. E como de ordinário a um erro segue o outro, o jovem escolhido pelos pais de Rita para seu esposo era de um gênio impetuoso e muito desconfiado. E aí continuo falando assim, ó, o mais a propósito para pôr em prova a paciência e a virtude de Rita. Então Santa Rita, né, Rita já era uma pessoa de muitas virtudes e quando os pais escolheram o Fernando para ser o seu esposo, eles escolheram pensando, né, em assegurar a vida dela, né, os bens materiais e também para ficar perto dela, né, para não ser privados da companhia dela. Foi um casamento arranjado meio que às pressas, né? Então, por isso que ele fala, né, do erro, porque Fernando era de um gênio forte e ele tinha um temperamento difícil. E por ter esse temperamento difícil, ele não acreditava muito, então Santa Rita teve que colocar em prática todas as virtudes que ela tinha para poder rezar, né, pelo seu marido. Para nós que somos casadas, né, a gente sabe que, é claro, a salvação ela é individual, mas a partir do momento que você contrai o matrimônio, que é um sacramento muito importante, você se torna responsável também por ajudar o seu cônjuge, né, seu esposo ou a sua esposa, a seguir, né, nos caminhos de Deus. E Santa Rita sabia também da importância da mulher como fonte espiritual, né, da casa, como fonte de fé. A gente sabe também que um dos papéis dos homens é prover a casa, né, prover o alimento físico do corpo, e da mulher, uma das funções dela é prover o alimento espiritual, né. Então, Santa Rita teve que colocar suas virtudes em ação nesse momento, colocando a sua paciência mesmo em prova, porque era um homem muito difícil, né? E ela foi rezando por ele, né? Junto a Deus, ela sempre foi muito temente a Deus. E aí acabou que um pouco antes dele ser assassinado, ele se converteu e ela conseguiu a graça da conversão do marido. Santa Rita é conhecida pela santa das causas impossíveis e muito por conta disso também, né? O marido dela era uma pessoa difícil e ele não acreditava, então imagina só,
um homem turrão, vamos falar assim, né? E ela, com a graça de Deus, conseguiu a conversão do marido. Então, se você, de repente, tiver um marido que falte a conversão dele, reze para Santa Rita para que ela venha em teu auxílio, em teu socorro, para que seu marido se converta, né? Estou aqui falando esse recado para as mulheres. E aí o marido dela foi assassinado, né? E nesse livro fala, né, que ela perdoou os assassinos. Então ela também ela é conhecida como uma santa de perdão, né? Ela exalava a santidade, né? Pela serenidade, por todas as virtudes, por saber perdoar, por ser temente a Deus, pela alegria no sofrimento, né? O fato de você oferecer os seus sofrimentos a Deus com alegria já te torna uma mulher muito virtuosa, uma pessoa muito virtuosa, não só as mulheres, né? Não é fácil, todo mundo tem, né, seus momentos de tristeza, seus momentos de dor, mas é preciso a confiança em Deus, e Santa Rita confiava muito na graça e na misericórdia de Deus para a vida dela. Ela teve 2 filhos com o Fernando, né? Após o casamento, eles tiveram essa vida difícil, assim, mas ela teve os 2 filhos. Os 2 filhos também morreram jovens, e como Santa Rita sempre foi muito temente e sempre amou imensamente, incondicionalmente a Deus, ela resolveu, após a morte do marido e dos filhos, se tornar religiosa. A princípio, ela foi para um convento e eles não queriam aceitá-la pelo fato de já ser viúva, né? Mas depois Deus tocou no coração, né, das pessoas que estavam no convento, e ela foi aceita. Ela foi aceita e se entregou totalmente na vida religiosa. Também foi uma religiosa exemplar, né? Continuou fazendo as suas práticas de oração, continuou sempre muito temente a Deus. Então, Santa Rita teve uma vida difícil, mas com alegria e muito amor, ela se entregou totalmente à vontade de Deus para a vida dela, né? E fazer isso é cumprir aquilo que Deus, né, tem de projeto, que o Espírito Santo tem para cada um de nós, né, para as nossas vidas, fazer a vontade dele, assim como nos ensina no Pai Nosso. Ela morreu no dia 22 de maio de 1457, por isso que a data de 22 de maio é comemorado o dia de Santa Rita. Ela, desde esse momento da morte dela, ela já tinha uma fama, vamos falar assim, entre aspas, né? Uma fama de uma pessoa muito santa. Então, essa fama dela acabou crescendo cada vez mais. Ela foi beatificada e depois canonizada, se não me engano, no ano de 1600, que ela foi canonizada. 1900, perdão. Ela foi canonizada pelo Papa Leão XIII, no ano de 1900, no dia 24 de maio. Santa Rita teve alguns milagres, né? Os principais milagres dela já são bem conhecidos. O primeiro deles foi o estigma, né? Ela tinha tanta vontade de estar unida intimamente com Deus, que ela recebeu um estigma de Cristo. Que são os estigmas, né? Os estigmas são as feridas de Cristo. E ela recebeu um na testa, da coroação de espinhos de Cristo, né? Ela recebeu então a ferida, essa ferida ficou aberta por 15 anos. Diz até que a ferida tinha um cheiro forte, que era assim, um cheiro muito que incomodava, mas Santa Rita, ela recebeu esse estigma e ela continuou firme, serena e forte por Cristo, com Cristo e em Cristo. Um dos outros milagres que sucedeu dela, eu acho esse um dos mais lindos, é o da videira, né? Quando ela chegou no convento, as irmãs deram para ela uma videira, né? Tinha uma videira lá,
E ficou na responsabilidade dela cuidar dessa videira, mas essa videira já estava morta. E Santa Rita ia todos os dias e aguava e cuidava dessa videira. E de repente essa videira voltou a viver e até hoje ela está lá, no convento, né, no mosteiro, até hoje ela está lá. Então esse é um dos milagres assim, que eu acho mais bonito, que demonstra o quanto ela foi uma pessoa perseverante, né? E ela, no cuidado do dia a dia, não desistiu, não desanimou. Isso é um exemplo muito grande para nós de fé, né? Saber que pode ser que a planta já estava morta, né? Igual a planta já estava morta, e aí de repente você cuidar, pensa o quanto ela precisou ser perseverante, né? E cuidar todos os dias e dedicar amor, dedicar carinho, zelo naquilo que foi pedido para ela. Ela também era uma pessoa obediente, que ela poderia muito bem ter falado, eu não vou cuidar de uma planta morta. Mas não, ela foi uma pessoa obediente e foi cuidando todos os dias, e a videira reviveu, né? E ela está lá até hoje, dando frutos, florindo, e isso é muito bonito, esse exemplo de obediência, perseverança e fé. O outro milagre muito conhecido é o milagre da rosa e dos figos, né? Santa Rita, ela, um pouquinho antes dela morrer, ela estava muito doente e ela pediu uma pessoa muito conhecida dela para colher uma rosa e figos para ela, né? A pessoa foi fazer visita para ela e ela... Só que era um inverno muito rigoroso, então era praticamente impossível conseguir uma rosa e figos, né, para ela. E aí ela indicou certinho o lugar e a pessoa foi, chegou lá, tinha a rosa e os figos. Então ela assim, a pessoa ficou surpresa, né, mas Santa Rita já sabia que Deus estava cuidando dela em todos os momentos, em todos os detalhes. Então houve todos esses milagres a respeito dela, inclusive muitas curas, né? Pessoas que alcançaram graças e curas depois da intercessão de Santa Rita. Então é uma santa que a gente tem que ter bem pertinho da gente, né? Igual eu falei, é a santa das causas impossíveis. Se você que está aí em casa está tendo alguma dificuldade, passando por alguma coisa, ou até para agradecimento mesmo, às vezes, né, chegar para Santa Rita e pedir para ela levar a Deus tudo aquilo que você tem para agradecer, para pedir, né? Lembrando que o corpo dela é um corpo incorrupto, tá? Ele está exposto, né? Até hoje, e é um corpo incorrupto. Faz mais de 500 anos que ele está assim, que ele é incorrupto, e ele está exposto no Santuário de Cássia, na Itália. E ela é um modelo de perseverança, obediência, fé, temor a Deus, assim, uma mulher de muitas virtudes que a gente deve se inspirar e seguir de exemplo. Eu vou orar com vocês agora a oração de Santa Rita. Se vocês sempre quiserem fazer, podem fazer. A oração é assim: ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperadores, auxílio da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e do desespero. Com toda a confiança de vosso poder, junto ao coração sacratíssimo de Jesus, a vós recorro no difícil e imprevisto caso que aflige o meu coração. E aqui você faz o seu pedido. Alcançai a graça que desejo, se for da vontade de Deus e para o bem de minha alma. Senhora dos sofrimentos, ensinai-me a carregar com paciência as cruzes da vida, uni meus sofrimentos aos de Jesus e de Maria e ajudai-me a confiar nos desígnios de Deus. Santa Rita, intercedei por mim. Amém. E aí você pode se perguntar, mas por que, né? Pedir auxílio de Santa Rita, a gente pode pedir direto a Deus? Sim, a gente pode pedir direto a Deus, né? Mas se você tem uma amiga no céu que está do ladinho deles, pode pedir para ela falar com ele também, né? Então, a intercessão dos santos é isso, né? É confiar que eles estão todos ao lado do nosso Senhor
E é igual quando a gente precisa de oração. Às vezes a gente precisa de oração, a gente chega para todo mundo e fala: "Oh, reza para mim, tô passando por isso, reza para mim, tô passando por isso, reza". Toda pessoa que você pede para rezar, essas pessoas estão todas intercedendo por você. Então a intercessão é isso, é pedir para que os santos, né, santos de Deus que estão lá do lado dele, para que eles roguem por nós, realmente, intercedam por nós. E essa oração é muito bonita, né? Se for da vontade de Deus, porque se o pedido que a gente faz não for da vontade de Deus, é melhor que nem aconteça, certo? É um prazer sempre estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a história de Santa Rita, e eu espero vocês aqui na Nave TV no próximo domingo.